eu vou dizer que assim, não tem aquela paixão que na faculdade, às vezes, você tem a reunião de pauta, aí se debate. Na correria do dia a dia não é tão assim, não, né? Assim, você vai, tem muitas coisas para fazer. No meu cargo de editor, tem que ver desde escala de folga até pauta para a final da Superliga e planejamento para a Olimpíada. Então, o que acontece? Você, lendo as coisas, você percebe o que pode ser um grande tema, né? Vou dar um exemplo. Uma vez, uma matéria que fiz, acho que faz uns 2 anos, não sei por que eu li que o primeiro doping da Olimpíada foi em 1968. O primeiro doping registrado na Olimpíada foi em 1968, na Cidade do México. Eu achei aquilo curioso, fui ver quem era. Era um atirador sueco, né, chamava Hans Gunnar Lienvall. Nome terrível, mas... aí eu falei, pô, o cara deve ter uma história muito interessante, né? Não que não tivesse sido contada, mas, por exemplo, eu não sabia. E partindo do pressuposto que eu não sei, acho que muita gente também não sabe, né? Então, aí que eu fiz? Eu, meio uma loucura, eu mandei um e-mail para o Comitê Olímpico Sueco, perguntando se eles tinham contato, né, totalmente naquela coisa, ou não, eu já tenho, vamos ver o que rola. E os caras me passaram o telefone dele, né? E eu liguei pro tal sueco, que foi pego no doping, o cara até... meio a contragosto no começo, poxa, essa história já foi muito explorada, não sei o quê. Mas depois ele começou a falar e contar como é que foi depois, que ele teve que devolver a medalha, que ninguém sabia o que era isso, né? Um caso de doping, repercutiu muito mal. Depois ele ainda competiu na Olimpíada seguinte, em Munique, 72, mas era uma pessoa mal vista, assim, ele, nossa, aquele que lá é o dopado, não sei o quê. Então era uma história super sensacional, incrível, assim, que pouca gente talvez conheça. E para estender, que eu falei de esgotar o assunto, eu ouvi vários atletas brasileiros que participaram daquela Olimpíada de 68 e, curiosamente, eles não se lembravam nesse caso de doping. Mas o que eles me disseram que foi interessante? Que eu usava suplemento e não era testado, eu usava diurético para perder peso, que hoje é um dos dopings mais passíveis de punição, e eu usava normalmente, né? Alguns me disseram isso. Então era uma coisa que eu vi que poderia passar totalmente em branco, né? E eu consegui dar um assunto, transformar em 3 páginas, né? Porque a história era bem legal, os editores gostaram aqui. E é algo que eu cobro muito dos meus repórteres também. Pensar grande e saber farejar o que é um assunto legal para expandir. Eu acho que é isso. Eu tenho um método de... Acho que assim, até não sei se você vai encontrar muitos assim, porque eu sou meio sistemático assim para essas coisas. Então, eu vejo alguma pauta, uma possível pauta, eu já anoto todos os caminhos que eu acho que dá para seguir, né? Então, por exemplo, ouvir um especialista, ver o contexto histórico. Por exemplo, nessa pauta aí, 68, estava meio no auge da Guerra Fria, então também tinha um pouco esse lado. A União Soviética, as Alemanhas usavam doping, mas como não era testado, estou dando só o exemplo em relação a essa reportagem que por acaso veio na cabeça. Mas eu acho que assim, tem que analisar tudo que pode ser importante. Não é só entrevista. Eu acho que a grande reportagem não morre na entrevista com a pessoa em si. Se vocês forem ler grandes perfis assim, vocês vão ver que geralmente quem fez o perfil ouve a pessoa que acompanha, o vizinho, o taxista, não sei o quê, para você ter o máximo de informações possível, né? Então, eu acho que começa assim, eu defino mais ou menos o que pode ser explorado, o que eu acho que pode ser legal, e aí eu vou vendo de executar isso. Obviamente nem tudo dá certo, você não vai conseguir falar com todo mundo, ver todos os ângulos da história, mas quando você pensa a ideia, que eu digo macro, pelo menos alguma coisa legal você vai tirar. Você pode não tirar 100%, mas os 70% já são uma boa informação. Então, eu acho que você criar uma lista, um roteiro de reportagem, e aí você ir atrás dela. Porque eu acho que se você não criar também tópicos para ir atrás, aí fica difícil, né? Você, de repente, vai esquecer alguma coisa, vai perder alguma coisa. Então, eu geralmente faço isso.